Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a aula é sobre o romantismo. Vocês fizeram aí uma revisão acerca das escolas literárias até chegar ao período romântico, né, através de duas atividades, que foram a linha do tempo das escolas literárias, tanto do Brasil quanto de Portugal, e também o trabalho fazendo um resumo sobre marco inicial, contexto histórico, os princípios estéticos norteadores e os principais autores e obras de cada escola literária. Então, vamos lá para o romantismo, que é a primeira escola literária que nós estudamos no segundo ano. Então, vamos começar falando sobre o contexto histórico, né, o contexto social. Bom, o romantismo ele surgiu lá na Europa no final do século XVIII, tá? E ele estava fortemente assim na França nessa época. Nessa época também teve o que? A Revolução Industrial, porque o país passou de uma produção doméstica para uma produção fabril, ou seja, passou de uma produção de subsistência, né? Porque até então as pessoas produziam para o seu próprio sustento, de sua família, para agora produzir em larga escala, já que a população estava crescendo, né, as cidades, então precisava se produzir mais, e isso só seria possível por meio de fábricas, ok? Então as pessoas agora saíram, né, de suas produções domésticas e foram trabalhar nas fábricas, o que fez surgir as cidades industriais, porque as pessoas precisavam estar mais próximas do seu emprego, do seu trabalho. A Revolução Industrial fez ascender, né, econômica e politicamente, que classe? A burguesia, ok? E aumentou-se também o número da classe proletariada. Então, lá na era medieval, nós tínhamos os senhores e os servos. Agora, nós tínhamos empresários e empregados. Os empresários representados pela burguesia e os empregados representados aí pela classe proletariada, ok? Bom, o crescimento da burguesia consolidou-se durante a Revolução Francesa em 1789. Então a burguesia era uma classe que estava em crescente ascensão, tá? E todo esse contexto social fez surgir, né, geraram sentimentos na sociedade tais como da livre iniciativa, porque as pessoas elas sentiam que elas tinham mais domínio assim, do seu sustento, porque elas tinham que ir atrás do seu ganha-pão, né, digamos assim, então sentiam-se mais independentes, autônomas, né, para ir atrás desse sustento. Também o individualismo econômico, porque as pessoas se sentiam mais donas da sua mão de obra. O liberalismo político, que foi forte agora, né, até então nunca tinha sido tão forte, até a época da Revolução Francesa, desse período histórico, e também a presença do nacionalismo, porque tinha uma grande exaltação da pátria, afinal era dali que as pessoas tiravam o seu sustento e elas se sentiam independentes. Então todos esses fatores, eles representavam um ideal maior, que era o ideal de liberdade. Então todos os países da Europa nessa época estavam nesse clima libertário, diferente e inovador, e foi nesse clima que surgiram os escritores românticos. Antes do romantismo, os escritores eles estavam presos às tradições, né? Eles se preocupavam com a métrica dos versos. Já no romantismo, os autores trouxeram um novo jeito de escrever, né? Os nascidos nessa época, nesse novo período, eles se livraram dessa metrificação que eles consideravam uma forma ultrapassada e ficaram mais livres para escrever da forma como bem queriam, sem se prender à versificação, à metrificação dos versos, tá? E essa liberdade permitiu que eles expressassem mais seus sentimentos, né? Falassem mais sobre suas aflições, sobre suas angústias, tá? Então criou-se esse clima libertário mesmo. Ainda falando sobre liberdade, o Victor Hugo, que foi um dos grandes representantes, né, da literatura europeia, ele disse certa vez que a liberdade literária é filha da liberdade política. Eis-nos libertos da velha forma social. E como não nos libertaríamos da velha forma poética? Há um novo povo, uma nova arte. Então ele expressa muito bem essa mudança, esse contexto em que o romantismo se encontrava. Então, já que havia
várias mudanças, várias transformações sociais, por que a literatura tinha que continuar com a velha forma, né? Então, para um novo povo, já que a sociedade estava em transformação, estava em mudança, uma nova arte. Então, isso caracteriza muito bem a literatura romântica. Bom, no romantismo, né, nas obras românticas, nós vamos encontrar muito de marcas de liberdade de expressão, tá? Com um certo tom de melancolia e também pessoal, já que os autores se tinham mais livres, eles utilizavam desse tom pessoal e melancólico para expressar seus sentimentos. Vamos ver ainda romances históricos. Esses romances históricos se caracterizam por uma volta aos tempos medievais, como uma forma de valorizar a pátria e os seus heróis, tá? Então, aqui é o nacionalismo. Então, o nacionalismo é uma característica bem forte do romantismo, junto com a liberdade de expressão. Ainda falando sobre o contexto histórico dos países europeus, nós vamos focar agora em Portugal, porque ele é o país que exerce maior influência na nossa literatura. Então, o romantismo ele surge em Portugal em meio a uma agitação política, porque em 1808, que é a primeira situação conflituosa, digamos assim, foi quando o Dom João VI, né, que era o rei de Portugal, ele muda-se, né, foge de Portugal para o Brasil com toda a corte portuguesa, né, porque eles estavam fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que chegaram meio ofensivas ao país, né, a Portugal. Bom, em sequência, né, em resposta a isso, criou-se um movimento de resistência a Napoleão Bonaparte e conseguiram expulsá-lo do país. Em seguida, em 1820, houve uma rebelião contra a monarquia absolutista. Né? O que é a monarquia absolutista? É quando o rei detém o absoluto poder, ele toma as suas decisões sem consultar nenhum outro órgão governamental. Então, a população de Portugal, ela estava revolta, né? Ela não queria isso, então elas estavam contra esse absolutismo do rei. Bom, daí, posteriormente, alguns aninhos depois, houve também outra situação conflituosa, que foi a volta de Dom Pedro I para Portugal, porque ele abdicou do trono, né, do Brasil em prol do seu filho. E daí ele volta para Portugal para disputar agora o trono de Portugal com o seu irmão Dom Miguel. Quando ele volta, o país, como eu já disse, estava ali meio revoltoso com essa monarquia absolutista, então estava havendo uma disputa entre liberalismo e absolutismo. O liberalismo representado por Dom Pedro I e o absolutismo por Dom Miguel, seu irmão. E, obviamente, o liberalismo ganhou, né? Dom Pedro I ganhou. Então, foi nesse contexto que surgiu o romantismo em Portugal, com a criação, né, o marco inicial foi em 1825, com a publicação de Camões, uma obra de Almeida Garrett. Essa obra ela fala do poeta Camões. Bom, o romantismo em Portugal teve 3 fases. A primeira, ela ainda estava muito ligada ao arcadismo, né? As características do arcadismo, as tradições árcades. Por quê? Porque o arcadismo é a escola literária anterior ao romantismo. Então aqui ainda é uma época de consolidação do romantismo, porque é uma época de transição, então vamos ver ainda muito do arcadismo nas produções aí da primeira fase do romantismo. Na segunda fase é o início dos exageros. Então, a segunda fase estão presentes as obras genuinamente românticas, que vão ter todas as características aí do romantismo. E na terceira fase, como já estamos passando para um outro período, a época de transição, comece a observar, né, o início de traços realistas, que é a escola literária posterior ao romantismo em Portugal. Agora nós falaremos um pouco sobre os principais autores e obras do romantismo português.
começando com Almeida Garré, que foi o precursor do romantismo em Portugal, com a publicação da obra Camões, que é uma biografia do poeta Camões. Ainda na primeira fase do romantismo, há também o Alexandre Herculano, né, que as suas obras tinham um cunho historiográfico, porque ele tratava muito sobre o povo português, falava muito sobre a vida, né, o cotidiano das pessoas. Sua principal obra foi Eurico o Presbítero. Então esses dois autores fazem parte da primeira fase do romantismo, que, como dito anteriormente, ainda tinha alguns resquícios, algumas marcas da escola literária antecessora, que é o arcadismo. Partindo agora para a segunda fase do romantismo, que é a fase que tem agora as características mais marcantes do romantismo, nós temos os autores Camilo Castelo Branco e o Soares de Passos. O Camilo Castelo Branco, ele é considerado o criador das novelas passionais, porque novelas passionais falam justamente desses amores avassaladores, impossíveis, inalcançáveis, inatingíveis, tá? E ele foi o primeiro a ganhar a vida escrevendo. Então, ele se via obrigado a escrever aquilo que as pessoas queriam ver, e fazia-se muito sucesso na época essas histórias passionais com fins trágicos, por exemplo. Tá? Sua principal obra foi Amor de Perdição. Então, ainda na segunda fase, com o Soares de Passos, nós observamos obras com um tom melancólico, e ele normalmente falava sobre morte, tá? Então são duas características bem marcantes do romantismo. Sua principal obra foi Noivado no Sepulcro. Agora, partindo para a terceira fase do romantismo, lembrando que a terceira fase é um período de transição, então nós já começamos a encontrar algumas marcas, alguns traços da escola literária que será a sucessora, que é o realismo. E nessa fase nós temos dois grandes autores, que é o João de Deus, né? Dois autores se destacaram bastante. O João de Deus, com sua única obra, Campo de Flores, e o Júlio Diniz, tá? Que ele também tratava sobre o amor, mas não de forma trágica e avassaladora como o Camilo Castelo Branco, né? As suas histórias, elas eram mais felizes, mais amenas, mais simples, com finais felizes. Então, ele imprimia aí nas suas obras bastante otimismo e esperança, ao contrário do Camilo Castelo Branco, que falava-se muito sobre pessimismo, ok? E a principal obra do Júlio Diniz foi As Pupilas do Senhor Reitor, que teve uma grande repercussão no Brasil. Falaremos agora sobre as características gerais do romantismo em Portugal. Então, é que vamos revisar, já que de certa forma elas foram ditas anteriormente. Então, a liberdade de expressão e criação, já que agora no romantismo os autores se viam livres, né? Então eles tinham liberdade para criar e se expressar da forma como bem quisessem. O individualismo, uma vez que na economia, né, as pessoas se sentiam mais livres, né, se sentiam mais donas da sua mão de obra, mais autônomas para correr atrás do seu sustento. Então esse individualismo também refletiu-se na literatura. Então os autores falavam muito sobre si, né, sobre eles mesmos, né, suas angústias, suas aflições, por conta desse individualismo. O individualismo, ele sugere também o subjetivismo. O subjetivismo é o contrário do objetivismo. Se lá no objetivismo, com o objetivismo, os autores, eles expressam realmente aquilo que querem, no subjetivismo, os autores, eles sugerem, e daí fica a critério do leitor entender essa sugestão ou não. Outra característica do romantismo é a valorização das emoções. Então, uma vez que agora as pessoas tinham esse individualismo, tinham essa liberdade de expressão, aqui a valorização das emoções, os autores não tinham vergonha de se expressar. E como eles tinham essa liberdade, eles não precisavam seguir regras, tradições, né, das escolas literárias, fazer metrificação, então eles poderiam se expressar como queriam, entendeu? Então, eles tinham uma liberdade maior para se expressar. Outro fator marcante é o nacionalismo, então essa exaltação da pátria. Como dito anteriormente, se exaltava muito a pátria porque era dela que se tirava o sustento, né, sua independência.
e em virtude também de todos esses acontecimentos históricos, tanto em Portugal, que eu disse anteriormente, quanto no Brasil também, que nós veremos em próximas aulas, tá? Sobre o romantismo no Brasil. Então, todo esse contexto social permitia essa sensação de nacionalismo, de orgulho da sua pátria, da sua terra. E aqui no nacionalismo, como vai falar muito da sua pátria, a gente tem uma representação gráfica tanto do lugar, né, da natureza, quanto também das pessoas, ok? Que é o que nós vamos ver aqui, ó, na valorização da natureza. Então, na valorização da natureza, tá ligada lá ao nacionalismo, porque ao valorizar a sua pátria, também falava-se muito sobre a sua fauna, a sua flora, né? Rios, animais e etc. Voltando, no romantismo também encontra-se uma sensação de escapismo, de fuga da realidade. Então, os românticos, como a sociedade estava em transição, estava em mudança, os escritores já sonhavam com um lugar ideal. Então, a partir dos textos deles, eles conseguiam fazer essa fuga da realidade que eles estavam vivendo, né? Que ainda estava no processo de transição, de transformação, e levar o leitor para um lugar já idealizado, da forma como queriam que fosse, e a sociedade estava lutando para que se tornasse dessa forma. Tinha muito pessimismo também ao falar de amor, né? Porque lá na segunda fase do romantismo a gente vai ver muitas obras que vão falar de amores avassaladores, só que normalmente com finais trágicos. Então por isso que o pessimismo ele é recorrente nas obras literárias da segunda fase do romantismo em Portugal. A valorização da natureza já falei. Religiosidade, a gente encontra algumas marcas, mas não é algo muito marcante, tá? Mas a gente encontra, assim, algo citando mais o cristianismo. E o idealismo, já que as pessoas queriam fugir da sua realidade, né? Essa sensação de escapismo, eles começavam a idealizar o local onde queriam estar. Então, no geral, essas características são as que mais identificam, né, caracterizam o romantismo em Portugal. Lembrando que não serão todas essas características que vão estar presentes em todas as obras de todos os autores. Então, determinados autores, vocês vão ver mais falando sobre a liberdade de expressão, sobre individualismo, valorização das emoções. Outros autores vão falar mais sobre o nacionalismo, né? Vão valorizar mais a natureza, o povo do lugar e assim por diante, porque cada autor também tem o seu estilo próprio, mas no geral são essas as características que a gente encontra no romantismo entre as três fases.